Well, it's been an amazing week this week for me. Tem sido uma semana maravilhosa para mim. I've been trying to think about what's the feeling that I've had since I've been here. Tenho tentado definir qual que é essa emoção que eu tenho sentido. It's a feeling I've had in these worship É um services, sentimento que eu tenho tido, né, durante esses momentos de adoração. and it's a feeling I've had as we've had our meals together. É um sentimento enquanto nós almoçávamos, comíamos juntos. It's the conversations, the coffee, the fellowship, As conversas, o café, a comunhão. and I think tonight in the worship time, I finally put my finger on what I think I'm feeling. E eu acho que hoje à noite eu consegui definir, identificar o que eu estava sentindo. I'm feeling hope. Eu estou sentindo esperança. And it's a hope not just in the future, E é uma esperança não apenas no futuro, but it's a hope in the church right now. mas é uma esperança na igreja agora. It's a hope that God is going to use this generation to not only make a difference in his church, É uma esperança que Deus vai usar essa geração não apenas para fazer uma diferença aqui na igreja, but you're going to make a difference in the world. mas você fará uma diferença no mundo. And I have so much hope in you Eu tenho tanta esperança em você, and so much hope in the gospel. e esperança no evangelho. And God is doing a good thing Deus in está the church of the fazendo Nazarene. algo lindo e belo na igreja de Nazareno. So it's my privilege to speak to you tonight. Então é meu privilégio falar a vocês nessa noite. Last night, Sam talked to us about the saving grace of God. Ontem à noite Sam falou sobre a graça salvadora de Deus. And tonight, I want to talk about the sanctifying grace of E God. hoje à noite eu quero falar sobre a graça santificadora. And it's really bright up here. E tá bem brilhante aqui pra gente. I can see like 2 rows. Só consigo right ver here. um pouquinho aqui das duas Is fileiras. there any way to like bring it down just Tem a alguma tiny forma bit? de diminuir aqui? Okay. So I want to read a scripture for you. Eu vou ler uma passagem para você. It's in 1 Thessalonians chapter 5. Está em 1 Tessalonicenses capítulo 5. And I'm going to read it in English. It'll be on the screen in Portuguese. E eu vou ler em inglês e vai estar na telinha em português. Hear now the word of the Lord. Ouça a palavra de Deus. May God himself, the God who makes everything holy and whole, make you holy and whole. In your language right now, say holy and whole. Na sua linguagem, fale santo e completo. Holy and whole. Santo e completo. May he put you together, spirit, soul, and body, and keep you fit for the coming of our Master Jesus Christ. And here's the part I love. The one who called you is completely dependable. If he said it, he'll do it. And this is the word of God for the people of God, and we all say together, thanks be to God. Essa é a palavra para o povo de Deus nessa noite. Graças a Deus. Let me pray. Deixa eu orar. Speak, Lord. Fale, Senhor. Your servants are listening. Seus servos estão ouvindo. We open our hearts to your word. Nós abrimos o nosso coração diante da tua palavra. We open our minds to learn. Nós abrimos a nossa mente para aprender. And we give you our wills to surrender. E nós oferecemos, nos rendemos ao Senhor. Tonight, make us anew your holy people. Hoje nos torne uma pessoa nova e um povo santo. And we pray this in the strong name of Jesus. E oramos no nome forte de Jesus. Amen. Amém. Amen. I want you to imagine with me that your life is like a house. Quero que você imagine a sua vida como uma casa. It's a house. É uma casa. It's not a large Não é house. uma casa muito grande.
It has a front porch area. tem uma pequena varanda, It has a little living room. tem uma pequena sala, It has a small kitchen. uma pequena cozinha And it has a couple of bedrooms. e tem alguns quartos. It's not fancy, but it's Não é- what you have. Não é chique, mas é o que você tem. Cosmetically, it doesn't look too bad. Esteticamente não tá tão ruim, It's not a complete shack, não é algo ruim, but it definitely needs some repairs. mas precisa de conserto. Your house needs a paint job. Precisa de uma pintura, The roof isn't great. o telhado não está tão bom, You've got some leaks tem inside. algumas goteiras ali. It's kind of embarrassing and you'd like to fix it up, Dá um pouco de vergonha e você gostaria de arrumar, but you can't afford it right mas now. você não tem a forma como pagar para arrumar. But it's what you can't see Mas- that's the real problem. Mas é o que você não enxerga que é o problema. Like the plumbing. Como o encanamento, The plumbing is old. é velho já, It doesn't work the way it não should. está funcionando do jeito que precisa. Your electrical system is way out of A code. parte elétrica não tá boa. And the closets. E os armários, Don't get me started about the nem closets. deixa eu nem começar a falar ali. You got so much stuff in there, you don't even know what's Tem in them. anymore. tantas coisas que você nem consegue entrar ali. But it's your house. Mas é a sua casa. It's what you have. É o que você tem. And you got to live with it. E você precisa viver com isso. So now I want you to think about your life as a house from a spiritual Mas perspective. agora eu quero que você olhe a sua vida como uma casa, pela uma perspectiva espiritual. In particular, I want you to think about how God's grace works in your life to change you. Eu quero que você pense como a graça de Deus trabalha em você e transforma você. We've been talking about the journey of grace. Temos falado sobre a jornada da graça. The first thing we talked about is the seeking grace of God. Primeira coisa que falamos é sobre a graça preveniente. That's the grace of God that goes before your É a response. graça que vem antes da sua resposta. The Bible says you were dead in your transgressions. A Bíblia fala que você estava morto em suas You were transgressões. dead in your sins. Você estava morto no seu That pecado. means you couldn't respond to God. Você não podia responder a Deus. But when you couldn't respond to God, Mas quando você não podia responder a God did Deus, something for you. Deus fez algo por você. He came to where you are Ele in veio Jesus. até você em Jesus. Jesus came right into your neighborhood. Jesus veio até a sua vizinhança. He came right up to your house. Ele veio até a sua casa. And he stepped right up on your front E ele porch. entrou ali na sua varanda. And he knocked on the door of your heart. E ele bateu no seu coração. Jesus says in Revelation Jesus 3:20, diz em Apocalipse 3:20. "Here I am. Aqui estou. I stand at the door and I knock. Eu estou na porta e eu bato. If anyone hears my voice, Se alguém ouvir a and minha opens voz the door, e abrir a porta, I will come in and eat with that person and they will eat with me." eu entrarei, comerei com aquela pessoa e ela comigo. Now the word there, eat, that means fellowship. Essa palavra comer significa It comunhão, means relationship. significa relacionamento. Jesus comes right up to your house and says, "I want to have a relationship with you." Jesus vem até a sua casa e ele fala, eu quero ter um relacionamento. Now, can we stop here for just a minute? Será que a gente pode parar aqui só um minuto? Aren't you thankful that Jesus came to your door? Você não está grato que Jesus chegou até a sua porta? He came looking for you. Ele veio buscando você. It wasn't the other way around. Não foi de uma outra forma. He pursued you. Ele buscou você. He came directly to your house. Ele chegou diretamente He até a knocked sua on your casa. door. Ele bateu na sua porta. Now, he didn't break the door Ele down. não quebrou a porta. You had to open the Você door. teve que abrir a porta. But here's the point. Mas aqui é o ponto. Jesus didn't stop knocking until you let him in. Jesus não parou de bater até que você abrisse a porta. Sometimes we talk about our salvation like it's our homecoming. Às vezes a gente fala a nossa salvação como fosse a nossa volta ao lar. We talk about the prodigal son Falamos sobre o filho who pródigo finally came to his senses. que voltou And ao he came back sentido home to his e father. voltou à casa do seu pai. And we said that was his E homecoming. falaram que isso foi a sua volta para And there's casa. some truth to that. E há uma verdade nisso. But do you know that seeking grace also means that the real homecoming Mas sabia que a graça preveniente, o verdadeiro voltar à casa, is when Jesus came to your é house quando Jesus veio até a And he sua knocked on your casa door. e ele bateu na sua porta. and you had to let him in. E você teve que permitir que But ele he was entrasse. the one who was knocking. Mas ele era aquele que estava batendo. And when you responded to his Quando seeking você grace, respondeu à graça preveniente, he stepped right through the front porch of your ele house chegou até a varanda da sua into casa, your life and into na your sua house. vida e na sua casa. And when he came inside, Quando ele veio até adentro,
That's what we call saving grace. Aí que nós chamamos graça salvadora. That's what Sam talked É about o que o last Sam night. falou ontem à noite. Jesus saves us. Jesus nos salva. He forgives Ele nos us. perdoa. He redeems us. Ele nos He redime. justifies Ele nos us. He justifica. pardons our Ele sins. perdoa os nossos pecados. We're born again. Somos regenerados. We're adopted into His Somos family. adotados em sua família. And when He comes in, we are given a gift. E quando ele vem, nós recebemos dons. It is called the gift of the Holy É o Spirit. dom do Espírito Santo. Who is the Holy Spirit? Quem é o Espírito Santo? It's the Spirit of É o Jesus. Espírito de Jesus. It's the Spirit of Jesus in us. É o Espírito de Jesus em nós. And we are now in Christ, E agora estamos em Cristo and Christ is now in e us. Cristo está agora em nós. Think about that. Pense a respeito. Everything changes. Tudo muda. So I want to tell you a little bit about my Eu story. quero falar um pouquinho sobre a minha história. I met my wife Christy when we were 16 years old. Eu encontrei a minha esposa Christy quando eu tinha 16 And we anos. did a crazy thing when we were E 18. nós fizemos algo louco quando a gente tinha 18. We decided to get married. Nós decidimos casar. I know. Eu sei. I'm not saying it was smart. Não estou falando que foi inteligente, I'm just saying we did. mas eu falei que nós fizemos. It was 1983. Era 1983. We didn't even have cable A television. gente nem tinha TV a cabo ainda. It seemed like the right thing to do. Parece que era a coisa certa a fazer. But there was a big problem. Mas tinha um grande problema. Christy and I weren't ready to be Christy, married. nós não estávamos preparados para ser casados. We weren't mentally ready. Nós nem estávamos We preparados. weren't emotionally Não ready. estávamos emocionalmente And preparados. most importantly, we weren't spiritually E prepared. mais importante, nós estávamos espiritualmente preparados. And if I'm really honest, E se eu posso ser bem honesto, our first year of marriage didn't go well. nosso primeiro ano de casamento não foi bom. In fact, it was pretty terrible. De fato, foi bem mal. We were both trying to go to A gente college. estava os dois tentando ir à We were both faculdade. working full time. Nós dois estávamos trabalhando de And tempo neither integral. one of us were Christians. A gente não era cristão. Now, Christy hadn't grown up in the church, Christy não tinha crescido na igreja, but I didn't have any excuse. mas eu não tinha nada o que falar. I had been raised in an amazing Christian Eu home. cresci num lar evangélico muito especial. My parents were devoted Christians. They loved Jesus. They were pais great Nazarenes. Amavam a Jesus, eles eram grandes nazarenos, But I just wanted to do it my way. mas eu queria fazer da minha forma. But my way wasn't working Mas o meu jeito não estava funcionando at all. de nenhuma maneira. I was selfish. Eu era muito egoísta, I was stubborn. eu era teimoso, And I was committed to my own eu happiness. estava comprometido à minha própria felicidade. And I loved my wife. E eu amava a minha vida. And she loved me. Eu amava a minha esposa, ela me amava. But we fought all the Mas nós time. brigávamos o tempo todo. In hindsight, it was 90% me, but Olhando, we fought a lot. olhando para trás, era 90% eu, mas nós brigávamos muito. And we were really struggling. E a gente estava tendo muitas lutas. And I remember thinking to myself, I'm going to be divorced before I'm 20 years old. E eu lembro pensando, eu vou estar divorciado antes dos meus 20 anos. I just felt so frustrated and empty inside. Eu me senti tão frustrado e vazio dentro. I was scared. I was lost. Estava com medo, eu estava perdido. And we were getting really desperate. E nós estávamos ficando muito desesperados. What I didn't know at the time, Mas eu não sabia naquele but I momento. found out later, Mas eu descobri depois is that I wasn't the only person worried about us. que eu não era a única pessoa There was preocupada. a whole lot of people worried Tinha about us. muitas pessoas preocupadas. And there were 5 men in my Tinha church 5 that were really pessoas worried na about minha me. igreja que estavam muito preocupados. And I found out later that this group of 5 men in my church, they decided to go every Wednesday morning and pray. E depois eu fiquei sabendo que esse grupo começou a ir todas as quartas orarem. They met before work to pray for one thing, Eles se juntavam antes de trabalhar para orar por uma coisa, to pray for David Busick's salvation. para orar pela salvação do David Busick. For 6 months, they did that every Wednesday morning. Por 6 meses eles faziam isso todas quarta de manhã. They didn't pray for world peace. Eles não oravam pela paz They didn't mundial. pray for sick Linda. Eles não oravam por alguém que estava doente. They prayed for David Busick's salvation. Eles oraram pela salvação do David Busick. And it was the most miserable 6 months of my life. E foi os 6 meses mais infelizes da minha vida. What I didn't know then was that
Jesus was knocking at my O door. que eu não sabia ali é que Jesus estava batendo na minha porta. I remember one Saturday, Eu lembro que um sábado, Christy and I lived in a little tiny house. Christy e eu vivíamos numa casa bem pequenininha. And Christy worked at the bank, so she got off at noon. E a Christy trabalhava no banco e ela She came saiu a home early meio-dia. that afternoon, and I said, "We're not going to fight today." Ela chegou mais cedo para casa e eu falei, hoje a gente não vai brigar. And everything was going great E tudo estava indo muito bem, for like 10 por minutes. 10 minutos. But something happened. Mas alguma coisa aconteceu. And I don't even remember what it was. E eu nem lembro o que era. But I just know I lost it. Mas eu completamente perdi o controle. All of the frustration just came out. Toda a frustração chegou à tona. And I remember that I was holding a Twinkie in my Eu hand. lembro que eu estava segurando uma bolacha na minha mão. You know what a Twinkie is? Sabe o que é? É uma bolacha It's americana. like a little cookie. It's like a little cake. É tipo um bolinho. It's a weird detail to remember, É I algo know. bem esquisito para lembrar. But I was just so Mas eu frustrated estava tão that frustrado I took that que Twinkie eu peguei and I essa threw it bolachinha as e eu hard as I could joguei against the wall. o mais forte que eu podia na parede. And when it hit the wall, E it quando- just like crumbled into little tiny pieces. Chegou na parede ali e despedaçou em muitos pedacinhos. And something inside me just woke up. E algo ali dentro de mim despertou. And I looked at that smashed Twinkie all over the floor. E eu olhei aquela bolachinha toda despedaçada no chão. And I thought, that's my life. E eu vi, e eu olhei, isso é minha vida. I've got this beautiful wife who loves me. Eu tenho essa esposa linda que me ama. I've got this amazing supportive family. Eu tenho esse apoio da minha família. But on the inside, I'm a complete wreck. Mas dentro eu estou totalmente mal. And I did something in that moment that I had never done E eu before. fiz algo naquele momento que eu nunca tinha feito. I fell down on the floor of that little living room. Eu me abaixei ali no chão, ali naquela sala. And I just started weeping. E eu comecei a chorar. And Christy had never seen me cry before. Christy nunca tinha me visto chorar. I cry all the time now. Eu choro o tempo todo agora. Dog movies, I'm crying. Filmes de cachorro, eu tô You know, chorando. making noises. Diferentes coisas eu choro. But I didn't cry then. Mas ali eu chorei. And it so shocked Christy that she got down on the floor with me. E chocou tanto a Christy que ela se abaixou no chão do meu lado. And she started crying. E ela começou a chorar. And I looked at her and I said, I'm so unhappy. Eu falei para ela, eu tô tão infeliz. I feel dead inside. Eu sinto morto aqui dentro. And I don't know what to do. E eu não sei o que fazer. And my young, unchurched wife said something E a minha esposa, que no momento não estava na igreja, disse algo that changed our lives. que mudou as nossas vidas. She put her arms around me. Ela me abraçou. She looked me in the eyes. Ela me olhou no olho. And she said, David, David, we need God. precisamos de Deus. We need to go back to church. Precisamos voltar para a igreja. And we need to let Jesus help us. E precisamos deixar que Jesus nos ajude. You know what was happening? Você sabe o que estava acontecendo? Jesus was knocking at my door. Jesus estava batendo na minha porta. That was a Saturday. Isso foi no sábado. The next Sunday, No próximo domingo, I didn't wake up in time to go to church. eu acordei atrasado. So I decided to go Sunday night with Christy. Então eu decidi domingo à noite com a Christy. I don't even remember what the sermon was Eu nem about. nem lembro o que era o sermão. It must not have been great. Não, acho que não foi muito bom. But I just remember the Spirit was so speaking to my Mas eu heart. lembro que o Espírito estava falando tanto ao meu coração. And when our pastor said, would anybody like to come and pray? Quando o pastor falou, alguém gostaria de vir orar? I had a grace awakening. Eu tive um despertamento da graça. And I knew this was a turning point. E eu sabia que era um momento de mudança. Because Jesus was knocking at my Porque door. Jesus estava batendo na minha porta. And I stepped out and I came down to the front to pray. E eu vim até a frente para orar. And there were lots and lots of people E praying tinha around. muitas pessoas orando aqui na frente. There were so many people, I thought, you know, this is so uncomfortable. Tinha tantas pessoas, pensei, puxa, isso não está nada confortável. And I thought, what's Christy going to think about all E eu this? pensei, o que a Christy vai pensar de tudo isso?
But I turned around right in my prayer and she's kneeling right next Mas to eu me. olhei ali do lado e ela estava de joelho do meu lado. Because it turns out Jesus was knocking on her door Porque too. Jesus também estava batendo na porta dela. And she'd already asked Jesus to come in and change her E ela life. já tinha chamado Jesus para vir e morar na And now vida she's dela. praying for her heathen husband. E agora ela está orando pelo esposo dela. And something happened to me that E night. alguma coisa aconteceu na minha vida naquela I noite. mean, it wasn't just like overly E emotional. não foi algo só na parte emocional. But I said, Jesus, I want you to come in and forgive me of my sins. Mas eu falei, Jesus, eu quero que o Senhor venha e perdoe os meus And I pecados. want you to take control of my Eu life. quero que o Senhor tome controle da minha vida. And he did. E Ele fez. He really did. Ele o fez. He forgave me of my sins. Ele perdoou-me dos meus pecados. And I was born anew. E eu fui regenerado. And he took my guilt away. Ele tirou a minha And he vergonha. took my shame away. Ele tirou toda a minha vergonha. And he welcomed me into his E family. Ele me abraçou na sua família. And I had such a profound joy Eu tive uma profunda and alegria. such a deep peace that I had never ever had Uma before. paz maravilhosa que eu nunca tinha sentido. I felt like a brand new Eu person. senti uma pessoa nova. And everything began to E change. tudo começou a mudar. Our marriage didn't suddenly become awesome, O nosso casamento não se tornou maravilhoso da noite para o but dia, now it had some meaning. mas to it. agora tinha um significado. And God started healing our E Deus hurts. começou a trabalhar nas nossas We dores. started seeing miracles happen in Nós our lives. começamos a ver milagres nas nossas And one of the vidas. biggest miracles for me E um dos maiores milagres para mim. was that now suddenly I had a desire to pray. Agora eu tinha um desejo para orar. I'd never had a desire to pray Eu before. nunca tinha um desejo de orar antes. And I wanted to read my E Bible. eu queria ler minha Bíblia. That was amazing. I was 19 years Eu old. tinha apenas 19 anos. And I wanted to be in God's E eu queria presence. estar na presença de Deus. I was so spiritually Eu hungry. estava tão com fome espiritual. It was like I couldn't get enough. Eu não conseguia receber o suficiente. I would wake up in the middle of the night, Eu acordava no meio da noite. which is a miracle because I'm Era 19 years milagre old. porque eu tinha 19 anos. Nobody wakes up at 19 in the Ninguém middle of the night. acorda quando a gente tem 19 anos. But I would sense Jesus' presence in that room. Mas eu sentia a presença de Deus And I naquele would quarto. pray myself back E to eu sleep. orava até que eu pegava no sono de novo. My job at the time was that I was putting roofs on houses. Meu trabalho era que eu estava ali fazendo a parte do telhado nas casas. And while I would work, I would listen to music. Enquanto eu trabalhava, eu ouvia música. And I had something that's called a Walkman. Eu tinha algo que chama Walkman. You know, I didn't have a Walkman because I'm that cool. It's because I'm that old. Eu não tinha um Walkman porque eu era legal, era porque eu era velho. But I would be listening to this music and my friends would be roofing the house. Mas eu ouvia essas músicas, os meus amigos estavam ali arrumando o And, you know, telhado. I was listening to Bon Jovi and Queen. Eu estava ouvindo Bon Jovi e Queen. And now I'm listening to Deuteronomy and Agora, Isaiah. eu estou ouvindo Deuteronômio, Isaías. And my friends say, are you okay? Meus amigos falavam, você está bem? Have you lost your Você mind? perdeu? See, all my passions were changed. Mas as minhas paixões mudaram. And my desires were all Os meus different. desejos eram todos diferentes. And my ambitions changed. Minhas ambições mudaram. I wanted my life to count for Eu God. queria que minha vida contasse para Deus. What was happening to me? O que estava acontecendo comigo? That was saving grace. Era a graça salvadora. Jesus had come into my house Jesus veio para a minha casa. and he was redeeming all of it. Ele estava redimindo tudo. And everything was becoming new. Tudo se tornou novo. But what I didn't realize then Mas o que eu não tinha reconhecido ali, was that was also the beginning of my sanctification. que ali era o começo da minha santificação. That was the beginning of Jesus making me holy. Era o começo de que Jesus estava me tornando completo. Why? Por quê? Because we can't be given that which is holy, Porque nós não podemos receber the aquilo que é Spirit of santo, Jesus, o Espírito de Jesus, and not begin the journey of the holy life e não ourselves. começar essa jornada de uma vida santa. Jesus cannot come into you and not begin to make you holy. Jesus não pode chegar até você e começar esse processo de santificação. Because for 19 years I was in David, Porque por 19 anos eu estava vivendo no David, but now I was in mas Christ. agora eu estava em Cristo. And his holy presence E a started presença making santa dele everything else holy. começou a fazer tudo se tornar santo. That's what holiness is. Isso que é a santidade. Holiness is becoming like Jesus. Santidade é se tornando como Jesus. Sanctification
Santificação is being made pure é ser feito so puro that God can set our lives apart para for que his holy Deus purpose. possa separar as nossas vidas para os propósitos santos dele. Take a look at this. The Olha goal aqui. of all holiness is that we would become like Jesus. O objetivo da santidade é que nos tornemos como Jesus. Say that out loud in your language. Diga em sua linguagem, em The sua goal língua. of O holiness objetivo da santidade is that we would become é que like nós nos Jesus. tornemos como Jesus. To think like Jesus. Pensar como Jesus. To see like Jesus. Olhar como Jesus. To care like Jesus. Cuidar como To Jesus. act like Jesus. Atuar como To Jesus. serve like Servir Jesus. como Jesus. And to love like Jesus. E amar como Jesus. Now don't get me wrong. E não me entenda errado. I'm not talking about being more moral. Eu não estou falando crescer na parte moral. I'm not talking about Não self-righteous. estou falando sobre presunção. I'm talking about becoming like Eu Christ. estou falando sobre se tornar mais como Jesus. Christ-likeness is the goal of Christian discipleship. Ser como Jesus é o objetivo do discipulado. Christian cristão. discipleship isn't more than that. Discipulado não é mais do It's que not isso, less than that. não é menos do que isso. That is what sanctifying grace is. Isso que é a graça santificadora. You could say it this way. Você pode falar dessa forma. Sanctifying grace is Jesus rearranging your A house. graça santificadora é Jesus reorganizando a sua casa. He's not going to leave your house the way you found Ele it. não vai deixar a sua casa do jeito que ele encontrou. I like how C.S. Lewis says it. Eu gosto como C.S. Lewis coloca. He says, you thought you were being made into a decent little cottage, Você acha que você estava sendo feito numa pequena, decente cabana? but he is building a palace. Mas ele está construindo um palácio. He intends to live in it himself. E ele quer viver nesse palácio. What's he trying to say? O que ele está querendo dizer? Jesus not only saves us, Jesus não apenas nos salva, but he's going to transform us. ele também vai nos transformar. He's going to accept you where you Ele are, vai aceitar você onde você está. but he loves you enough not to leave you. Mas ele te ama tanto que ele não vai deixar onde você está. He's going to reimagine your Ele house. vai reimaginar a sua casa. He's going to remodel your Ele house. vai reformar a sua casa. And he's going to remake you into something very different than the way he E found ele you. vai tornar você em algo muito diferente do que aquela forma como ele te encontrou. And so we find ourselves becoming Christ-like E nós nos encontramos nos tornando a semelhança de Jesus. in our thoughts, Nos nossos pensamentos, and in our nas words, nossas and in our palavras, e deeds. nas nossas obras. And the reason is that our house is under new E management. a razão é que a nossa casa tem um novo supervisor agora. And here's part of how that happens. E é assim que acontece. There comes a point in every Christian's life, Tem um momento em cada vida de cada cristão. and I don't care who they are, every Christian will come to this Eu point, não importo quem ele é. Cada cristão vai passar por esse momento. when something will come to their mind, Quando algo chega na mente deles, and they will discover E that eles there vão are descobrir aspects of their life que aspectos da vida deles that remain unsurrendered to the que lordship ainda of não Christ. foram rendidos à soberania de Jesus. Every Christian. Todo cristão. There's some rooms of my being remodeled house Há espaços que precisam ser reformados, that have remained closed off from God's purifying work. que estão fechados e Jesus quer purificar. I didn't even know I was holding it back. Eu nem sabia que eu estava segurando, But it was one of those locked closets in my house. mas eram daqueles quartos que estavam trancados. And God is so good. E Deus é tão bom, And he's so relentlessly committed to your holiness ele é tão, de uma forma tão ousada, comprometido à sua santidade, that the Spirit of Jesus starts to probe. e o Espírito Santo começa a se aproximar. And this is what you hear Jesus E say. é isso que você ouve Jesus falando. Is everything mine? Será que tudo é meu? Does every part of you belong to me? Será que cada partezinha pertence a mim? Is there anything that you're holding back? Tem alguma coisa que você está segurando para você? And this is where the war for sovereignty begins. E é aqui que a guerra pela soberania começa. Sovereignty means who is in control. Soberania significa quem está no controle.
Now, stay with me. Aqui, continue comigo. This is where the questions begin to be asked in your life. Essa aqui são onde as perguntas começam a ser feitas na sua vida. Who is going to be king of your life? Quem será rei sobre a sua vida? Because Jesus is your Savior, Porque Jesus é o seu Salvador, but is he also going to become your Lord? mas será que ele também se tornará o seu Senhor? And the question now is not your E a salvation. pergunta agora não é a sua It's salvação. not if you're going to go to heaven, Não é se você irá para o céu, because you're already saved. porque você já está salvo. Saving grace is powerful. Graça salvadora é poderosa. Saving grace is real. Graça poderosa é real. But the question now Mas a is pergunta lordship. é agora senhorio. See, before you were a Christian, Antes de você se tornar um cristão, before seeking grace and before saving grace, antes da graça preveniente e salvadora, there was no war. não tinha guerra. There was no war. Não tinha guerra. Not even like an occasional battle. Nem apenas uma batalha pequenininha. Why? Por quê? Because we were so completely dominated Porque by nós- our own self-preservation. Estávamos tão dominados pela nossa autopreservação. And we were so fully committed to what we wanted. Estávamos tão comprometidos por aquilo que There was no queríamos. battle. Não tinha batalha. But when Jesus came into your Mas house, quando Jesus chegou até a sua casa, he started rearranging. ele começou a reorganizar as coisas. And he gave you new desires. Ele te deu novos And new desejos motivations. e novas motivações. In fact, the Bible says he gave you a new A Bíblia mind. fala, ele deu a você uma nova mente. And now his mind is in you. E agora a mente dele está em você. And that's part of what I didn't understand before. E era algo que eu não tinha entendido antes. I was in Christ and Christ was in me now, but before he wasn't. Eu estava em Cristo e Cristo estava em mim, mas antes ele não estava. And so many things just felt like they were messed up in my E life. muitas coisas pareciam que não estavam acertadas na minha vida. And even as a Christian, I just didn't know, do I have the energy to change E this? mesmo como cristão, eu pensava, será que eu tenho energia para mudar isso? You say, how many bad things can you do by 19? Quantas coisas erradas você pode fazer até os 19 anos? A lot. Muitas. Did I have the ability to change that? Eu tinha essa habilidade para mudar isso? And the answer was no. E a resposta é não. But thank God Jesus did. Mas graças a Deus, Jesus tinha. And he came in to my 19-year-old self. E ele veio para o meu 19 anos. He started E ele rearranging começou a reorganizar the furniture of my life. todas as coisas da minha And casa. he started opening those closets. E ele começou a abrir aqueles armários. Before I know it, he was doing like room additions Aí all quando over eu my vi, ele house. estava abrindo o quarto todo ali na minha casa. He was taking the shack I had made of my life. Ele estava tomando a cabana que eu fiz para minha vida. And instead of just tearing it down to the Em ground, vez de completamente arruinar ela, he started this major remodel. ele começou essa reforma Of David gigantesca na vida do David. And one of the things he did, E uma das coisas que ele fez, he started to help me clean up some of the messes that I had made. ele começou a me ajudar a arrumar e limpar algumas das coisas ruins que eu tinha feito. For one thing, when I was a younger teenager, Uma das coisas, quando eu era um adolescente mais jovem, I had stolen some eu things. tinha roubado algumas coisas. I'm not proud of that, Não tenho orgulho disso, but there's a lot of things in my past I wasn't proud of. mas tem muitas coisas no meu passado que eu não tenho orgulho. And I'm not sure why, E eu não sei porquê, but I felt like the Holy Spirit was leading me to make restitution. mas eu senti que o Espírito Santo estava fazendo com que eu fizesse restituição. That's a big word. What's that mean? Essa é uma palavra grande. O que significa? Restitution is making right something that you've done wrong. Restituição é fazer algo certo daquilo que você acertar algo que você tinha feito And errado. sometimes it means humbling yourself E às vezes é como se humilhar, and asking forgiveness of someone pedir perdão a alguém that you've hurt que você machucou or that you've harmed. ou que você fez alguma coisa ruim. But sometimes it takes more than that. Mas às vezes tem que fazer mais além disso. And I felt like God was asking me to go back and pay what I had taken. E eu senti que Deus estava fazendo com que eu pagasse aquilo que eu tinha feito. Now remember, I'm 19 years E old. lembre-se, eu tinha só 19 anos. I'm in college. Eu estou na faculdade. How many 19-year-olds have any Quantos money? 19 que tem dinheiro? Any 19-year-olds here have money? Quantos 19
anos que tem bastante dinheiro aqui. Christy and I didn't have money. Cristi e eu não tínhamos I mean, dinheiro. we were eating every night mac and cheese out of a Nós box. estávamos comendo toda noite um macarrãozinho ali da caixinha. So I had to make a decision. Então eu tive que fazer uma decisão. I only had one thing I thought was worth any value, Eu tinha só algo que acho que valeria muito. like monetary value. Algo de valor que eu conseguiria. I had an amazing sports card Eu collection. tinha uma coleção top demais de I don't esporte. mean good, I mean Eu amazing. não significo, não é bom, era top It's like demais. Pokemon times 10. Era tipo Pokémon vezes 10. And so I went down to my friend's sports card shop Então eu cheguei na loja do meu amigo de colecionador and I said, I have to sell my collection. e eu falei, eu tinha que vender essa coleção. And he said, David, I don't have enough to give you what this Ele is disse, worth. Davi, eu não tenho o suficiente para dar para você. And I said, you just give me whatever you can, Eu falei, me dá o que você pode, because I got to go make something right. porque eu tenho que fazer algo, eu tenho que acertar algo. I wasn't being legalistic. Eu não estava sendo legalista, God was leading me. Deus estava me guiando. I was just trying to be obedient to Eu him. estava tentando ser obediente a Ele. And there's a difference between carrying around shame É uma diferença entre estar carregando a and vergonha seeking e reconciliation. buscando a reconciliação. But I also have to tell you, it wasn't easy. Mas eu tenho que falar, não foi fácil. You know how humbling it was Sabe to como confess que- to people what I had done? Como que eu me humilhei para confessar às pessoas o que eu tinha feito. Because Jesus wasn't just remodeling my house, he was digging around in the closet. Jesus não estava apenas reformando minha casa, ele estava indo profundo lá no meu armário. And in love, he was saying to me, David, E em amor ele estava falando, David, will you surrender that part of your será life que to você me? pode render essa parte da sua vida? Would you be obedient to let me go back and redeem some of what you've done? Será que você vai ser obediente para que eu possa redimir algo a que aconteceu? Will you let me take some of the broken pieces of your life Deixa eu pegar um pouquinho desses pedacinhos da sua vida and let me use them to teach people how much I love e them? deixa eu usar para mostrar para as pessoas o quanto eu as amo. And I said, Lord, I completely belong to you. Eu disse, Senhor, eu pertenço totalmente ao Senhor. Everything I have is Tudo que eu yours. tenho é teu. That's what I want. Isso que eu quero. I don't just want to have you, I don't want to just give you 99% of me. Não apenas quero dar 99% de I'm mim. giving you the whole house, Eu me estou dando toda a minha every casa. single part. Toda a partezinha da casa. And so I tried to listen Então eu tentei ouvir. and I tried to E obey. eu tentei obedecer. And I don't think I got it all right. E eu não sei se eu peguei tudo certo. But I'm going to tell you, I had some pretty amazing Mas eu conversations tive umas conversas with maravilhosas people who kept looking at me and saying, com pessoas que olharam para mim e disseram: so what's going on então, here? o que está acontecendo aqui? And then one day, E aí um dia, it was like Jesus said to me, Jesus disse a mim: that's enough, David. está o suficiente, David. You've obeyed me in this, Você já me obedeceu aqui. and I'm pleased with you. Eu me agrado com você. And he lifted that burden, E ele tirou aquele peso and I felt free. e eu me senti livre. It was like a 50-pound pack got taken off of my back. Uns 30 quilos que saíram de mim. And it wasn't me trying to pay God back for my Não é que eu sins. estava tentando pagar os meus pecados de volta para Deus. It was letting God remake me É permitir com que Deus refizesse, in the way that he wanted to remake. reformasse-me do jeito que Ele queria. And he was dealing with some of the closet stuff, things in my Ele estava life, tentando tirar coisas que estavam ali no meu armário. like my pride, Ali o meu orgulho, like my prejudice, o meu and preconceito, like my selfishness. o meu egoísmo. And he began to turn them into the fruit of the Spirit. Ele começou a trocar pelos frutos do Espírito. What was ugly in my O life que era feio na minha vida began to become more beautiful, começou a se tornar mais belo. because now it was starting to look more like Porque agora Jesus. parecia mais como Jesus. So that was a long time ago. Então isso foi algo há muito tempo atrás. My hair is really gray now. O meu cabelo já está bem grisalho. But I want to tell you something. Mas eu quero dizer algo. I've been on an amazing journey of grace. Já tenho estido numa incrível jornada da graça. I could not tell you all of the amazing things that God has Eu não done. posso falar todas as coisas incríveis que Deus já And fez. God keeps surprising me E Deus with his continua goodness. me surpreendendo com sua bondade. And guess what?
E adivinha? He isn't done with me yet. Ele ainda não terminou. I'm still on the journey. Eu ainda estou na jornada. And God's never going to stop working E on you Deus either. nunca vai parar de trabalhar em você. But here's the thing. Mas aqui é o que eu quero que você preste atenção. It's all grace Tudo pela graça. from start to Do finish. começo ao final. I want to close with this. Eu quero encerrar com isso. Ask our team to come on back up. Convidar o nosso time para que chegue. I want you to listen. This Eu quero the que você last 3 preste minutes atenção. are really Os important. últimos 3 minutos são muito importantes. A long time ago, Longo tempo atrás, the apostle Paul wrote a letter, o apóstolo Paulo escreveu uma carta. and it was to a group of Christians. E era para um grupo de cristãos. And we have that letter in our Bible. Nós temos essa carta nas nossas Bíblias. And this is what he wrote to those baby Christians. E é isso que ele falou para aqueles cristãos bebês. For we, say we, Diga, say we nós are God's masterpiece. somos o poema de Deus. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things that he planned for us long ago. Ele nos criou novo em Jesus para que nós pudéssemos fazer boas obras que ele planejou para nós. Now listen, Agora ouça, that word essa masterpiece palavra obra-prima is an incredible é word. uma palavra incrível. It's a little Greek word, É uma pequena palavra no grego. and it's poema. É poema. It's where we get our English word poem. É onde nós pegamos a nossa palavra em inglês And poema. it can also mean work of art. Também pode significar uma obra de arte. Work of art. Obra de arte. When I was in college, I took a class. Quando eu estava na faculdade, eu fiz uma aula. It was called Introduction to Fine Arts. Era a introdução às artes. And I learned 3 things about art. E eu aprendi 3 coisas sobre arte. Art is beautiful. Arte é belo, Art is valuable. a arte é valiosa, And art is an expression of the inner being of the artist themselves. e a arte é uma expressão íntima do artista. Do you know what it means for the Bible to tell you that you are God's masterpiece? Você sabe o que significa para a Bíblia dizer que você é uma obra-prima? It means that you are his work of art. Significa que você é a obra de arte dele. You are his work of art. Você é a obra de arte dele. And your sanctified life is his poem. E a sua vida santificada é o poema dele. And that makes you beautiful. E isso torna belo. And that makes you valuable. E isso torna valioso. And that makes you an expression, E isso torna uma Of your expressão do seu the Criador. divine artist in you. Do divino Criador em você. And through his sanctifying E grace, através da graça santificadora dele, you are his masterpiece. você é a obra-prima dele. And he will not let sin have the last word in Ele your não life. deixará com que o pecado tenha a última palavra. Yes, he seeks you. Sim, ele busca Yes, he você. saves you. Sim, ele te salva. But he does more than that. Mas ele faz mais do que isso. He's making you into his Ele masterpiece. está fazendo você a obra-prima dele. All you have to do is surrender to Tudo him. que você tem é se render a ele. So tonight, Então, hoje à noite, it's a really simple question. é uma questão muito simples. It's not, are you saved by his grace? Não é você está salvo pela graça dele. It's, have you fully surrendered your life to the lordship of Jesus? É você se rendeu completamente ao senhorio de Jesus. I don't want to know if you're 99% his. Quero saber se você está 99% dele. I want to know, is everything his? Eu quero saber, é tudo dele? Because he can use your life at 90%. Porque ele pode usar a sua vida no 90%. He can do some really good things from 90%ers Ele pode fazer bastante coisa boa com 90%. because he's good, Porque ele é bom. because he's amazing. Porque ele é incrível. But can you even begin to imagine Você pode começar a imaginar what he could do through you if all of it belonged to him? se você oferecer tudo que você tem a ele, você pode imaginar o que ele pode começar a fazer? So in this sacred moment, Nesse momento sagrado,
And this is sacred. E esse momento é sagrado. It's sacred because the Holy Spirit is here. É sagrado porque o Espírito Santo está The aqui. Spirit of Jesus is really here. O Espírito de Jesus está aqui. And He's really speaking to you. Ele está falando com você. Can you surrender to Him? Você pode se render a Ele. Can you say, Lord, whatever you want from my life, I'm giving it to Você you? pode falar, Jesus, tudo que você quer da minha vida, eu estou entregando a você. Can you say to Him, before you even ask, my answer is yes. Você pode falar antes de você até perguntar, Senhor, minha resposta já é sim. I'll obey you. Eu vou obedecê-lo, I'll follow you. eu seguirei você, I'll consecrate myself to eu you. consagrarei a minha vida ao Senhor. And He will do it. E Ele o fará. I'm going to ask you to quietly stand. Vou pedir para que você, de forma silenciosa, se levante. You know, we don't have altars here, Nós não temos altares aqui, but we have a holy place here. mas temos um espaço santo aqui. And you could surrender your life to Jesus completely right where you are. Você pode render a sua vida completamente onde você está. But I want to tell you, there's something about kneeling in His presence and in front of your peers. Mas há algo muito importante em se ajoelhar na presença dele, na frente dos seus amigos. Just like I did on that Sunday night. Da mesma forma, quando eu me rendi naquele domingo à noite. That is an act of É consecration. um ato de consagração. It doesn't mean more to God, Não significa mais para Deus, but it can take your will mas and pode conform it in tomar that a moment. sua vontade e conformar a vontade dele. So as we sing this song, Então, enquanto nós cantamos essa música, if you hear Jesus saying, give me 100%, se você ouvir Jesus falando, me dá 100%, then I want to invite you to come and just kneel eu quero convidar in você a His vir presence. e se ajoelhar aqui. It all belongs to you. Pertence a Ele. Everything I have, Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. everything I am. Tudo que eu tenho. Take my past, Tome meu passado. take my present, Tome meu take presente. my future. Tome meu futuro. 100%. 100%. If that's your prayer, Se essa é a sua oração, let's sing this song vamos together. cantar essa música juntos. I'd love for you to just look at me if you're kneeling here in the front. Se I want você to look está at you. aqui, gostaria de olhar a você. Keep praying. Continue orando. You are God's masterpiece. Você é um poema nas mãos de Deus. You are His work of art. Você é o trabalho de arte de Deus. And that makes you beautiful. Isso o torna belo, And that makes you valuable. isso o torna valioso, And that makes you the inner expression of what Jesus is making. e isso torna você a expressão íntima Let daquilo me que tell Jesus you- tem feito Let em me tell you você. something I've learned. Deixa eu falar algo. This isn't the last time you're going to have to bow your knee and surrender. Este não é a última vez que você vai se render ao Senhor. You may have to do that every single day for the rest of your Pelo life. menos você tem que fazer isso todos os dias da sua vida. Because the journey of grace doesn't stop when you kneel and say, Lord, you be Lord. A jornada de Deus não acaba quando você se ajoelha, mas continua. But the surrendered life is the only way to live. Mas a vida rendida é a única forma de viver. Because that's the only thing that you've been created. Que é a única coisa, a única coisa que você foi criado. You try to find your purpose in any other thing, Você and tenta you're never going encontrar to o be seu happy. propósito em qualquer outra coisa, você nunca será feliz. Because you've been created for His Lordship. Porque você foi criado para a soberania dele. You've been created with a purpose that He's going to use in your surrendered life. Você foi criado com um propósito que ele vai usar à medida que você se rende a ele. And so I believe in your consecration in this Então moment. eu creio na sua consagração nessa noite. I believe in your passion. Eu creio na sua paixão, But I believe more in the grace of God mas to eu keep you creio mais na graça de Deus para manter você, and to help you to do what He's called you to do. para ajudar você a fazer aquilo que ele está chamando você para He fazer. is faithful.
Ele é fiel. He will walk with you. Ele vai caminhar com He will você. enable you. Ele vai capacitar você. sustain you. Ele vai sustentar você. And when needed, he E will carry quando you. precisar, ele vai carregar você. But he will not let you go. Mas ele não vai permitir com que você saia fora. So I want to pray just a prayer of thanks over Então you. quero orar uma oração de gratidão. God, I thank you tonight for your powerful presence among Deus, eu us. te dou graças pela sua presença poderosa no nosso meio. I want to thank you for your seeking grace. Obrigado pela sua graça preveniente. Thanks for coming to our house. Obrigado por vir até as nossas casas. I want to thank you for your saving grace. Obrigado pela sua graça salvadora. Thank you for coming in and making us your child. Obrigado por nos adotar na sua família. And I want to thank you, God, for your sanctifying Eu quero grace te louvar pela sua graça santificadora, that loves us as we are, but doesn't leave us where we are. que nos ama como somos, mas não nos deixa onde estamos. Thank you, God, that you never stop remaking our house. Obrigado porque o Senhor nunca acaba de reformar a nossa casa. And Lord, in our minds and our hearts, we want to say that the war for who is Lord is over. Nós queremos dizer na nossa mente, no nosso coração, que a guerra do senhorio acabou. Jesus is Lord. Jesus é o Senhor. He's Lord of the world. Jesus é o Senhor do mundo. And He's Lord of our lives. Ele é o Senhor das nossas And vidas. so, Lord, I want you to take Então, these Jesus, works of eu art. quero que o Senhor tome esses obras-primas. I want you to take these poems. Eu quero que o Senhor tome esses poemas. I want you to use them E eu quero que o Senhor os use and make them beautiful e torne-os belos. and make their lives E valuable. torne as vidas deles preciosas, valiosas. And most important, Lord, mais may their importante, lives look like que as Jesus. vidas deles expressem Jesus. Lord, I can't wait to see what you're going to do through them. Eu não consigo imaginar o que o Senhor falar, não consigo parar What de you can pensar do in a consecrated 100% que o life. Senhor pode fazer numa vida consagrada 100%. Lord, we thank you for your faithfulness. Senhor, nós te damos graças pela tua fidelidade. And we pray this in the strong Nós name of oramos Jesus. isso no nome forte de Jesus. Everybody said amen. Todo mundo diz amém. We're going to do something now that is something that the leadership team felt like would be good to do. Nós vamos fazer algo que a equipe de liderança sentiu que seria bom fazer. I think it's been a tradition of the Third Wave Conference that we would have a foot washing time together. Tem sido a tradição na terceira onda que nós tenhamos um ritual aqui de lavar os pés. And I don't know if you've ever been a part of a foot washing ceremony, Não sei se você já fez parte de uma cerimônia de lavar os pés, but it's really uncomfortable. mas não é muito confortável. We read the story of Jesus in John chapter 13, Nós lemos a história de Jesus em João capítulo 13. and I read it this afternoon again to refresh my own mind. E eu li mais uma vez essa tarde para me refrescar. And you remember how the story goes. Você lembra como que a história acontece? According to John, this was the last night that Jesus was going to be with his De disciples. acordo com João, essa era a última noite que Jesus estaria com seus discípulos. Before the Lord's Supper, E antes da Santa Ceia, before the Garden of Gethsemane, antes do jardim do Getsemane, before the betrayal, antes da traição, before the arrest, antes de que Jesus é prendido, before the beatings, antes da morte de Jesus, before the trial, ou todo o processo de before the julgamento, cross. antes da cruz. Jesus did something that absolutely blew his disciples Jesus away. fez algo que os discípulos ficaram fora de, não conseguiram nem imaginar. Because Jesus knew this was his last night with them. Porque Jesus sabia que era a última noite dele com os discípulos. He did something that only the servants would do. Ele fez algo que apenas os servos faziam. And don't mistake servant for being a waiter. E não pense que escravos eram como alguém que serve você no restaurante. Washing feet was the job of the slaves, Lavar os pés era o papel dos escravos. and nobody wanted to E do it. ninguém queria fazer. That's why it was so surprising when Jesus went and wrapped himself in a towel. Por isso que foi tão surpreso quando Jesus pegou uma toalha e se preparou para lavar.
And he went one by one to each of his E ele foi disciples por a cada dos discípulos, with a basin of water and the com towel. uma bacia de água e uma toalha. And he took their dirty, gross E feet ele tomou os pés ali, sujos e fedidos, into his hands. nas mãos dele. He served them. E ele serviu eles. Can you imagine the tension? Pode imaginar a tensão? Nobody could even say anything. Ninguém nem podia falar nada. What are you doing? O que você está fazendo? Of course, Peter expressed what Claro, everybody Pedro was feeling. expressou o que todo mundo estava sentindo. Lord, I'm not going to let you wash my feet. Senhor, eu não vou deixar que o Senhor lave os meus pés. I'll die Eu vou before I let you morrer wash my feet. antes que o Senhor lave os meus pés. Jesus said, Peter, if I don't wash you, you Isso. can't belong to me. Pedro, se você não permitir que eu lave os seus pés, você não pertence a mim. It was an act of humility, yes. Foi um ato de humildade? Sim. But it was more than that. Mas foi mais do que isso. Because Jesus said to them, now I want you to follow and do what I do. E Jesus falou, eu quero que você faça o que eu estou fazendo. I want you to take the dirty, gross feet of the world, Eu quero que você tome o pé sujo e fedido do mundo. and I want you to serve them. Eu quero que você os sirva. I want you to be willing to do what other people aren't willing Eu to do, quero que você faça o que aqueles não, que and not pessoas to não do it estão for your glory, abertas a fazer, não para a sua glória, but I want you to do it because this is the way of my kingdom. porque eu quero que você faça, porque essa é a forma do meu And reino. this is what is going to mark you Isso é o que vai marcar você as one of my kingdom people. como pessoas do meu reino, The way you serve the least a of forma these. como você serve os mais vulneráveis. And then he said, I want you to start with each other. Eu quero que vocês comecem aí onde você I está. want you to serve each other. Eu quero que você sirva uns aos outros. In just a minute, I'm going to start this by washing David's minuto. feet. Eu vou começar lavando os pés de Davi. And here's what's weird about that. Isso que é bem esquisito, In a weird way, what's supposed to be like humbling o ourselves que é algo esquisito que seria para nos humilhar. is everybody might start to say, oh, look how humble David is. Você fala, nossa, olha como que ele é humilde, Because he's washing David's porque feet. ele está lavando o pé do Davi. I'm not doing that because I want to be humble. Eu não estou fazendo isso porque eu quero ser humilde. I'm doing that because it's a symbol of what Jesus has asked us to do. Eu quero fazer porque é um símbolo daquilo que And Jesus because pediu he para que a did it gente first. fazer. E porque ele fez primeiro. And so when we wash people's feet, it's not for our sake. Então, quando nós lavamos os pés das pessoas, não é para nós. It's for Jesus' sake. É para Jesus. And it's in his name. E é no nome dele. Because he's the example. Porque ele é o exemplo. And so we're going to do that. And Então, this vamos isn't a fazer performance. isso. Não é um performance. We're going to pray that Jesus meets us in this ministry. Vamos orar para que Jesus nos esteja aqui no meio desse ministério. And that he uses this to shape our heart, E que ele use isso para lapidar o nosso coração. to serve the least of us. Para servir os mais vulneráveis. It's one thing to stand up in front with a microphone in your hand. É uma coisa estar aqui na frente com o microfone na sua mão. It's another thing to go into the room of an old person who has no one else É outra coisa ir no quarto de um mais velho and que não love tem them when mais no one ninguém. is watching. E amar a ele quando ninguém está olhando. It's one thing to do an act of service where the whole world can see. É outra coisa fazer um serviço para que todo mundo possa ver. But it's another thing altogether to do it in a quiet place where no one but God Mas é knows. outra coisa fazer em um lugar que ninguém está vendo, apenas Deus. That's the heart of a servant. Esse é o coração do servo. And so as we serve our leaders, Então, enquanto nós servimos os nossos and líderes, as our leaders serve you, enquanto os nossos líderes servem você, to quote Jesus, para citar Jesus, go and do likewise. vá e faça o mesmo. So Lord Jesus, you told us to do what you do. Senhor Jesus, o Senhor nos disse para fazermos o que o Senhor fez. And you set the example. E o Senhor nos deu o exemplo. And so we pray that your spirit will come close right now Então nós oramos para que o teu Espírito chegue próximo and shape our hearts to e look like you. molde o nosso coração para que sejamos mais como o Senhor. We pray this in your name. Nós oramos no teu nome. Amen. Amém. Amém. David, you come and sit. I want to say what a blessing you are.
Can you translate that? I want to say what a blessing you are in my life. Quero dizer como você é uma bênção na minha vida. You are. Você é. Your servant heart comes through. O seu coração de servo sempre aparece. You're never looking for the upfront. Você nunca está olhando para a plataforma. You're all about empowering everybody else. Você está sempre querendo capacitar outros. And I've watched that. E eu observo isso. And it's been a lesson for me in what servant leadership looks Tem like. sido uma lição para mim o que é ser um servo líder. So right now, Então agora I want to serve you. eu quero servir você.